Beleza? Então hoje eu vim aqui para mostrar para vocês algumas verificações que é interessante vocês fazerem antes de dar uma partida no motor, tá? Então existe toda uma decantação do óleo, onde vocês vão conseguir fazer uma medição correta. O motor está gelado a princípio de tudo, tá? Então a gente vai conseguir fazer uma verificação na parte de arrefecimento do carro e tem alguns outros níveis que é interessante a gente estar dando uma olhadinha aí, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Primeira coisa, fluido de freio, tá? Então existem algumas marcações, tá? Aqui existe a marcação do máximo e do mínimo aqui embaixo, tá? Então esse nível tem que ficar certinho. Esse aqui é o sistema de frenagem do veículo, que existe a necessidade de que esse fluido esteja sempre no nível correto para poder o sistema de freio tá funcionando direitinho, tá? Esse cara aqui é um sensor aqui em cima aqui que ele vai indicar lá no painel, tá? Que tá faltando fluido de freio, tá? Então isso aí vai poder ajudar vocês nessa questão, tá? Então aqui a gente tem o líquido de arrefecimento, tá? Então aqui nesse caso aqui a gente tem a medida aqui na lateral entre o mínimo e o máximo, tá? Então nesse caso aqui a gente vai ter na lateral mínimo e máximo, tá? Então ele tem que ficar entre essas duas setinhas, ó. Aqui o máximo e aqui o mínimo, certo? Nível do óleo, tá? Nível do óleo é o seguinte, aqui ó, se a gente puxar a vareta, o interessante é que a gente consiga fazer uma limpeza na vareta pra gente fazer uma medição mais correta, tá? Só cuidem para limpar a vareta aqui para não ter nenhum tipo de pano que solte alguma limalha, algum agente externo aqui, tá? Para que esses agentes externos aí não contaminem, tá vendo, ó? Fica sempre um pedacinho aqui, ó, então é bom a gente sempre usar. Aqui como eu tô usando um paninho, que é o que tem para hoje, tá? Então vamos introduzir de novo aqui. E a gente vai ver o nível como é que tá de óleo. Certinho? Aqui tá um pouquinho abaixo do máximo, mas tá plausível aí, tá tranquilo, tá? Então nível do óleo, beleza. Nível de direção hidráulica, tá, gente? Então eu também vou ter um mínimo e um máximo aqui, que diz que tá no mínimo, e aqui no máximo, tá? Porém, a direção hidráulica tem um fator interessante, tá? Que essa medição aqui é feita com o motor ligado em marcha lenta para você poder ver o nível, tá? Então isso aqui eu vou mostrar num próximo vídeo aqui, a gente com o motor funcionando, e daí a gente vai ver todos os níveis, o de óleo, de água, com o motor a quente, tá? Com o motor ligado, depois para vocês verem a diferença que vai dar, questão de níveis aí, tá? Então aqui eu tenho também reservatório de partida a frio. Então, nos carros flex existe esse sistema para poder injetar gasolina de manhã cedo. Não é sempre que funciona isso aqui, tá? Então vai depender muito da temperatura que tá, a temperatura ambiente que tá o carro, enfim, em qual situação que tá acontecendo ele vai poder injetar gasolina, mas fora isso, num dia de calor, enfim, com uma certa temperatura mais elevada, ele não vai ter essa necessidade de injetar gasolina de manhã cedo nos carros que estão sendo movidos a álcool, tá? Outra coisa interessante que eu ia falar para vocês é o seguinte, a questão do ar-condicionado, tá? O ar-condicionado não tem nível, esse cara você não consegue ver nível. A única coisa, existe um óleo lubrificante que vai no sistema, tá? Mas ele não tem medição de nível, isso aqui eu só consigo fazer numa máquina, tá? Numa recicladora de ar-condicionado. Tô sabendo aí que o pessoal tá vendendo recarga disso aqui em cilindros pequenos, enfim, estão vendendo isso em alguns comércios aí, o pessoal tá vendendo isso aqui para completar nível de óleo do ar-condicionado, tá, gente? Por favor, isso não existe, não tem como o cara saber se está no nível, se não tá, se tem gás, se não tem, só com, aqui ó, só para vocês terem ideia, o sistema aqui é um bico de pneu, tá? É uma válvula que existe aqui dentro, que é bem parecidinha com um bico de pneu. E aqui é ligada à máquina, tá? Então aqui a gente vai ter a saída aqui do ar-condicionado, que é a pressão que vai lá para dentro do carro, tá? Que é a circulação do gás. E não tem nada de medição de nada aqui, tá? O cara não consegue medir nada, não tem nível nenhum. Isso aqui é uma garrafa secadora, tá? É um elemento que faz a filtragem do gás, tá? Do fluido
do óleo que circula no sistema, mas não existe nível nenhum aqui, tá, gente? Então, se quiserem te empurrar isso aí, caiam fora disso aí, tá bom? Isso aqui só é feita a verificação numa máquina recicladora. Beleza, gente? Então, vou fazer um próximo vídeo aí com motor a quente para vocês terem uma ideia. Beleza? Valeu!